Você sabe o que aconteceu com os homens que caminharam ao lado de Jesus? Prepare-se, porque o destino deles vai te surpreender. Poucos conhecem o fim da jornada dos apóstolos. Homens simples, pescadores, cobradores de impostos, trabalhadores do campo, que se tornaram as colunas do cristianismo. Eles deixaram tudo para seguir um homem que dizia ser o Filho de Deus. Mas seguir Jesus tinha um preço. E neste vídeo você vai descobrir como morreram os 12 apóstolos e por que suas mortes revelam o poder de uma fé inabalável. Então, fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir agora vai mudar a forma como você enxerga o Evangelho. E já aproveita, se inscreve aqui no canal Bíblia em Foco, ativa o sininho e deixa seu like, porque toda semana eu trago uma curiosidade que fortalece sua fé e expande o seu conhecimento bíblico. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Pedro, o apóstolo mais impulsivo e apaixonado, o homem que andou sobre as águas. E também negou o Mestre 3 vezes, mas sua história não termina com fracasso. Termina com coragem. Depois de pregar o Evangelho em Roma, Pedro foi preso por ordem do imperador Nero. Condenado à morte, ele pediu um último desejo, que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer como seu Senhor. E assim, Pedro entregou sua vida, de cabeça para o chão, olhando para a terra que um dia havia pisado ao lado de Jesus. Seu sangue se misturou ao pó da estrada romana, e seu nome se gravou para sempre na história. André, o apóstolo da cruz em forma de X. André, irmão de Pedro, foi o primeiro a ser chamado por Jesus. Pregou na Grécia e ali encontrou o seu destino. Quando se recusou a negar a Cristo, foi condenado à crucifixão, mas não numa cruz comum. Sua cruz tinha a forma de um X. Por 2 dias inteiros, André permaneceu preso ali, pregando e encorajando quem passava a crer no Evangelho. Sua voz se calou, mas sua fé ecoou através dos séculos. Por isso, a cruz de Santo André, até hoje, é símbolo de entrega total. Tiago Maior, o primeiro mártir entre os apóstolos. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, fazia parte do círculo íntimo de Jesus. Viu a transfiguração, presenciou milagres e estava no Getsêmani. Anos depois, Herodes Agripa ordenou sua morte para calar a mensagem cristã. Tiago foi decapitado com espada, mas algo extraordinário aconteceu. O soldado que o conduziu ao local do martírio, ao ver a fé inabalável de Tiago, também se converteu e morreu ao seu lado. Assim, o primeiro apóstolo a derramar sangue pelo Evangelho foi também o primeiro a colher fruto até o último instante. João, o apóstolo que não morreu pela espada. João, o discípulo amado, o único que esteve aos pés da cruz quando todos fugiram. Tentaram matá-lo, mergulhando-o em um caldeirão de óleo fervente. Mas, segundo os registros da igreja primitiva, ele saiu ileso. Por isso, foi exilado na ilha de Patmos. E ali, Deus lhe deu uma das visões mais impressionantes de todos os tempos, o livro do Apocalipse. João morreu idoso, por volta dos 100 anos, em Éfeso, o último dos 12, como uma testemunha viva do poder da fé que vence a morte. Filipe, a voz que pregou até o último suspiro. Filipe pregou em regiões da Ásia e da Frígia, conquistando muitos para Cristo. Mas sua mensagem incomodou os líderes locais. Ele foi amarrado, espancado e crucificado. Mesmo pendurado na cruz, continuava falando sobre Jesus, e suas últimas palavras foram de perdão aos que o matavam. Até o fim, Filipe fez o que sabia fazer de melhor: anunciar o Evangelho. Bartolomeu, Natanael, o mártir da coragem extrema. Bartolomeu foi conhecido por sua sinceridade. Jesus disse: "Eis um verdadeiro israelita em quem não há engano." Pregou na Índia e na Armênia, e foi ali que enfrentou o martírio mais cruel de todos. Foi esfolado vivo, mas segundo a tradição,
Manteve-se fiel até o último fôlego, confessando o nome de Jesus enquanto sua pele era arrancada. Hoje, ele é lembrado como o símbolo da fé que não se dobra diante do sofrimento. Tomé, da dúvida à coragem. Tomé ficou marcado pela dúvida, mas o homem que pediu para tocar nas feridas de Cristo terminou sua vida pregando longe de casa, na Índia. Ali, ergueu igrejas, curou enfermos e foi morto a golpes de lança. O mesmo Tomé que um dia disse, "Preciso ver para crer", terminou morrendo por aquilo que não podia mais ver, mas cria com todo o coração. Mateus, o ex-publicano que deu tudo pela fé. Mateus, o cobrador de impostos transformado em evangelista. Pregou na Etiópia e foi morto enquanto celebrava o culto. Seus últimos registros mostram que morreu com as mãos erguidas, orando pelos que o apedrejavam. O homem que vivia de cobrar dos outros terminou pagando o preço mais alto, a própria vida, por amor a Cristo. Tiago Menor, lançado do templo. Tiago, chamado o Justo, era tão respeitado entre os judeus que até seus inimigos o temiam. Mas quando afirmou que Jesus era o Messias, os sacerdotes o levaram ao alto do templo e o lançaram dali. Milagrosamente, sobreviveu à queda. Então o apedrejaram e, por fim, um homem o matou com um golpe de bastão na cabeça. Suas últimas palavras foram: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." O mesmo perdão que ele aprendeu com seu Senhor. Tadeu, Judas, filho de Tiago, a flecha da fé. Tadeu foi um dos evangelistas mais ativos na Síria e Pérsia. Foi morto por flechas enquanto pregava sobre o amor de Cristo. Mesmo sob chuva de dor, seu testemunho continua sendo flecha que atravessa o tempo, atingindo corações até hoje. Simão, o Zelote, cerrado ao meio. Simão era conhecido por seu zelo ardente. Depois de pregar no norte da África, foi capturado por perseguidores e morto de forma brutal, cerrado ao meio. Mas até o último instante, Simão manteve-se firme, proclamando: "Melhor morrer com Cristo do que viver sem Ele." Matias, fiel até o fim. Matias foi escolhido para substituir Judas Iscariotes. Pregou em Jerusalém e na Etiópia, onde acabou sendo apedrejado e decapitado. Foi o último a derramar sangue, o que encerra o ciclo dos 12. Um homem que não caminhou com Jesus em vida, mas terminou sua trajetória como verdadeiro discípulo, o preço da fé verdadeira. Eles começaram como pescadores, cobradores e homens comuns. Terminaram como heróis da fé. Cada um deles provou que o Evangelho não é uma ideia, é poder. Eles não morreram por uma religião, morreram por uma revelação, porque viram com seus próprios olhos aquele que venceu a morte. E agora, cabe a nós continuar o legado. Talvez não sejamos crucificados, apedrejados ou lançados em óleo fervente, mas somos chamados a viver com a mesma coragem, a mesma fé e o mesmo amor. Se essa curiosidade bíblica te surpreendeu, deixa o like aqui no vídeo e compartilhe com seus amigos. Escreve nos comentários: "Eu sou servo de Deus e ficarei firme." Assim, você declara publicamente a sua fé e ainda fortalece a nossa comunidade. E claro, não se esqueça, se inscreva no canal Bíblia em Foco, ativa o sininho e fica atento, porque toda semana tem uma nova curiosidade bíblica reveladora para você. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe sua vida.